Olá, sejam bem-vindos à nossa palestra de hoje no Centro Espírita Nosso Lar. Hoje nós falaremos sobre o tema equilíbrio e saúde. É um tema inspirado do livro de Joana de Ângeles, e a gente vai tratar um pouquinho desses aspectos que às vezes a gente reputa como sendo apenas mais orgânicos do que espirituais. Tá? Boa noite para vocês que estão chegando. Boa noite, Milene. Boa noite, Jessica Lima. Sem som. Só um instante. Aqui não tem nenhuma configuração que eu tenha alterado para ficar sem som. Milene disse que tá normal lá para ela. Outros também disseram aqui. Ah, tá. Eu já estava procurando aqui o que era que eu estava fazendo errado. Pronto, tá ótimo. Confirmado que o áudio tá funcionando bem. Bom, pessoal, já que o áudio está normal, então vamos dar início hoje para o nosso tema, antes fazendo uma rápida prece em agradecimento a Deus pelas nossas existências, agradecendo pelas nossas reencarnações, pela oportunidade de termos uma experiência que permita ao nosso espírito crescer, evoluir, no sentido de que nós estamos aqui para que nesta experiência possamos adquirir cada vez mais qualidades que nos fazem ser humanos, e ainda que nessa aquisição de qualidades humanas nós possamos ainda continuar e prosseguir para as qualidades angelicais. Então que Jesus, nosso guia, nosso mestre, esteja presente aqui nesse momento conosco, nos intuindo, nos inspirando, para que a gente possa bem compreender o tema que foi proposto para hoje. Que assim seja. Bom, então, como disse antes, a gente vai falar sobre equilíbrio e saúde, que é o nosso tema, retirado aqui da Joana de Ângeles, né, no livro sobre autoconhecimento. Nesse capítulo que ela fala em equilíbrio e saúde, ela começa trazendo para nós uma reflexão a partir de uma passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então isso já é um alerta para nós a respeito daquilo que a gente anda vibrando a partir das companhias, a partir das conversações, a partir de como a gente anda envolvido nas vibrações das pessoas com quem nós estamos convivendo. Então, às vezes a gente se engana, né? Descumprindo aqui o alerta de Paulo, e acreditamos que estamos em boas companhias e envolvidos nessas companhias, nessas relações de amizade, que às vezes trazem um ambiente de muitos sorrisos, né? De muita alegria, por assim dizer, mas por estarmos envolvidos nesses sorrisos ou nessa alegria, deixamos de perceber o conteúdo das vibrações que estão ali sendo emanadas. Porque, claro, às vezes é muito agradável, né? Você está relaxado e está despreocupado quanto àquilo que está fazendo, conversando, né? Aquilo que está acontecendo ali
com você ou ao seu redor, ou no ambiente em que você se encontra. Mas sem perceber, a gente pode estar num ambiente que hoje em dia se diz, acho que a palavra que mais se usa para descrever seria um ambiente tóxico, né? Aquele ambiente que não faz bem, aquele ambiente que a gente está pensando que está alegre, pensando que está se divertindo, mas na verdade ele está gerando em nós alguma coisa que vai se acumulando, né? Vai se somando a cada momento em que a gente vai vivenciando essas experiências e num futuro não muito distante termina cobrando um preço. Porque às vezes essas companhias, né, nos permitem ou nos abrem as portas a certas conversas, a certos comportamentos também, a certas práticas, a certos vícios, que do ponto de vista, como eu disse aqui antes, né, mais espiritual, menos tanto de saúde física a princípio, né, vão tomando conta de nós, e isso vai afetando a forma como nós vamos nos comportando e, por consequência, vai afetando também a qualidade da nossa vibração. Então é importante pensar que aquilo que a gente está vivenciando, consumindo, experienciando, isso diz muito sobre a nossa vibração. E por mais que a princípio seja difícil de perceber, uma análise, um exame com mais calma pode fazer com que a gente enxergue aonde é que nós estamos entrando, né? Claro que o que pode tornar difícil perceber isso é a falta de referências. Então, se nós tivermos a referência correta, uma boa referência sobre a nossa conduta, sobre aquilo que a gente quer para a nossa vida, a gente vai ter elementos para analisar o que está acontecendo conosco. Então, imagine só, se eu tenho uma referência de conduta moral que eu desejo seguir, que eu desejo fazer com que faça parte da minha vida, e eu faço a análise sobre aquilo que eu estou vivenciando, sobre as pessoas com quem eu estou convivendo, sobre o que eu estou fazendo, diante dessas referências morais. E aí eu vou, então, analisar. Eu estou me comportando como? Qual é o teor da minha conversa? É uma conversa de crítica? É uma conversa de julgamento? É uma conversa que usa palavras chulas, né? Palavras de baixa vibração, como se pode falar também, né? É aquela conversa que está sempre na pilhéria, na brincadeira, na piada. E aí a princípio parece, mas é só alegria, né? Bom, é só alegria, mas tudo isso tem um conteúdo por trás. Porque se eu estou nesse padrão de crítica, nesse padrão de pilhéria, né? Nesse padrão de sarcasmo, muitas vezes, eu estou num padrão de baixa vibração. Se nessas companhias, como o Paulo advertiu, né? Eu estou ali me reunindo para confraternizar, mas a confraternização ela está indo muito além de uma convivência saudável. A confraternização ela está ali muito regada à bebida alcoólica, né? À comida, né, exagerada. Então, o que isso vai resultar? O que isso vai trazer? Bebida alcoólica, normalmente as pessoas sabem, né? Que vem, como resultado do consumo exagerado, vem a embriaguez, vem a perda de freios de convívio, freios sociais, freios emocionais. Aí, às vezes, vem situações que são decorrentes disso, ainda que a pessoa não faça por mal, ainda que a pessoa não tenha intenções negativas, mas às vezes pega um carro e acontece um acidente, às vezes se envolve numa confusão, num show, num bar, seja lá onde for, não que não seja para frequentar ou se divertir ou fazer isso, não é nesse sentido que eu estou falando aqui, não é esse sentido puritano que às vezes as pessoas colocam, porque a gente vive no mundo, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, né, que a gente vive no mundo, então que a gente deva viver como as pessoas vivem no nosso mundo. A questão são os nossos excessos, são as situações em que a gente passa dos limites, as situações em que a gente realmente deixa de agir com prudência, com bom senso. E aí, como o nosso tema é sobre equilíbrio e saúde, isso significa
problema é quando a gente perde o equilíbrio, e perdendo o equilíbrio isso afeta a nossa saúde. E quando se fala em afetar a saúde, isso pode ter tanto a saúde mental ou psíquica, quanto também a saúde física. Então imagine como essas situações que eu estou aqui só falando muito por alto, né, podem afetar a saúde física das pessoas que, né, têm um comportamento muito... a palavra que primeiro vem desregrado, né, que talvez seja a mais comum. Mas aquele comportamento que a pessoa é inconsequente, ela não pensa nos resultados, ela não pensa no que está fazendo, né? Então, por isso mesmo, né, as coisas vão se acumulando. O resultado muitas vezes não é rápido, ou na maioria das vezes, talvez, não é rápido. Mas o desequilíbrio e as consequências para a saúde, elas terminam aparecendo e elas chegam no momento que elas vão cobrar um preço, né? Essas situações vão cobrar um preço. E aí, né, é preciso que a gente esteja bem consciente, bem lúcido para saber quais são as consequências daquilo que nós estamos, de como nós estamos atuando, agindo no mundo. Então é preciso que a gente tenha realmente um certo, a gente faça realmente um certo esforço para que a gente, primeiro, como eu disse antes, tá, tenha uma referência, tenha uma base, tenha um padrão que a gente queira adotar para as nossas vidas, de forma que a gente estabeleça a nossa conduta segundo aquilo que a gente tem como objetivo, como um centro norteador para as nossas vidas. Porque se eu não sei onde estou e nem sei para onde eu quero ir, né, eu estou perdido. Eu vou para qualquer lugar. Para onde me chamarem ou para onde me empurrarem, eu vou. Eu fico sem direção. Então é preciso que a gente tenha um norte a partir do momento em que a gente sabe onde está e para onde a gente quer ir. Então isso é algo muito básico na vida de todo mundo, né? E isso não é simplesmente algo que se possa atribuir à religiosidade, à espiritualidade, né? Me lembro que já vi palestras, né, sobre palestras cujo tema era filosófico, né, era sobre filosofia, e uma das coisas que me marcou foi isso, né? Que eu acho que se eu não estiver enganado, se não estiver enganado não, com toda certeza, né? Acho que muita gente conhece, muitos de vocês que estão me ouvindo aqui vão saber, da Lúcia Helena Galvão, que tem excelentes palestras, né, sobre filosofia. Ela dá um exemplo sobre isso e ela diz assim: se eu perguntar para você, né, para onde eu devo ir, aí o que você vai me perguntar? Você vai me perguntar para onde você quer ir, né? Qual o seu destino? Então, para eu saber para onde eu vou, para onde eu devo ir, ou por onde eu vou, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Então é nesse ponto que eu estou aqui trazendo para vocês essa reflexão, no sentido de que, se a gente está envolvido com essas, aproveitando o gancho, né, da citação inicial, dessas más companhias, às vezes a gente está perdido, no sentido de não saber para onde vai, não saber onde está, e fica à deriva, e estando à deriva, estamos ao sabor daqueles que vão nos conduzindo. E às vezes essa condução pode nos levar a lugares que nós não queremos ir. E dentro desse contexto em que nós ficamos sem saber para onde vamos e que vamos sendo conduzidos pelos outros, né, a gente pode perder o nosso equilíbrio, consequentemente também perder a nossa saúde, seja ela a saúde mental, seja ela a saúde física. Porque tudo está interligado. Quando a gente fala em saúde física, obviamente que existem aquelas situações que são decorrentes de ações realmente que a gente pratica no mundo físico, no mundo material. Um acidente, uma queda, né? Um corte, coisas assim que são que levam até a situações mais urgentes. Até infecções, gripes, resfriados, coisas que a gente pega e passa, que fazem parte às vezes às vezes não, né? Que fazem parte do nosso cotidiano porque são usuais, né, nas nossas vidas. Mas existem aquelas situações de enfermidades que elas vão se formando, né, ao longo de muito tempo. Essas aí podem ser mais facilmente associadas às nossas condutas, ao nosso comportamento, aos sentimentos que estamos conservando, àquilo que a gente está desejando, almejando na nossa vida, às nossas fixações mentais, tá? Aos nossos desregramentos também em relação ao nosso equilíbrio
de comportamento, equilíbrio de alimentação, equilíbrio de atividades físicas, né? Então, a gente não é feito para ficar simplesmente parado, né? A gente tem que ter um mínimo de movimento para que o nosso corpo também se conserve dentro de uma certa saúde física. Então, como consequência disso, né, que tem toda a relação total relação com o nosso comportamento e com a nossa conduta, a gente pode ir desenvolvendo as enfermidades que se formam como resultado de um longo período de um comportamento que é repetido, que fica enraizado, né? Que a gente vai muitas vezes até sem consciência, sem percepção de que está fazendo, né? A gente vai cultivando ao longo das nossas vidas, né? Ao longo do tempo, e aí resulta naquilo que a gente tem medo às vezes de admitir, tem medo às vezes de acontecer, né? Que são doenças que realmente podem ser difíceis de controlar. Mas tudo aquilo que a gente faz e que afeta o nosso corpo físico e que vem da nossa mente, também pode ser revertido a partir do nosso comportamento. Também é algo que a gente pode, vou usar a palavra assim mais direta, é algo que a gente pode curar a partir da mudança dos nossos comportamentos. Tá? Então, se a gente causa a nós mesmos, ao nosso corpo físico, algum tipo de dano, né? Que na linguagem mais comum a gente chama de doença, se a gente adoece em razão das nossas condutas, em razão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das emoções que a gente está cultivando, a gente pode fazer o caminho inverso e assim promover a cura pela mudança de comportamento, pela mudança de sentimentos, pela mudança de emoções, tá? Ou seja, falando dessa linguagem assim mais espiritualista, pela mudança da nossa vibração. Porque o nosso corpo recebe, né? Dizem que há uma relação, a doutrina espírita não fala propriamente disso, né? Mas dizem que há uma relação específica entre certos tipos de sentimento e alguns órgãos do nosso corpo, né? Que recebem a descarga energética e aí então o corpo físico manifesta aquilo que a gente chama de doença em função daquela descarga energética que está recebendo por emoções variadas, né? Emoções, portanto, que se associam a certos órgãos. Se tiver alguma coisa na doutrina espírita que fale sobre isso, eu pelo menos dos autores mais tradicionais, eu não sei dizer para vocês. Mas em outras linhas espiritualistas, né, em outros tipos de estudos espiritualistas, a gente pode encontrar esse tipo de correlação. E até não espiritualistas também. Já existem, pelo que eu já andei vendo, tá? Já existem pessoas que se propõem a estudar essa correlação entre certos tipos de sentimentos e doenças específicas ou doenças em órgãos específicos do corpo, né? Como são atingidos em razão dessa relação, dessa descarga, vamos colocar nesses termos, né? Essa descarga de energias, tá? Em certos órgãos do corpo. Mas enfim, então o que eu estava falando é que se a gente está provocando esse desequilíbrio, provocando essa alteração da nossa saúde por um comportamento, por algo que falando de uma maneira assim mais geral, por algo que é mental, nós também podemos corrigir e reverter aquele adoecimento também por uma alteração de conduta mental. Isso é algo que a gente pode fazer e é algo que a gente tem todas as ferramentas, vamos dizer assim, necessárias para corrigir. É claro que a gente também pode entender ou lembrar que esses transtornos comportamentais que nos afligem, né, que afligem a grande maioria das pessoas, talvez, desde as coisas mais simples até as coisas mais sérias, né, desde uma coisa simples como uma ansiedade que não é exagerada, né, certos comportamentos que a gente conserva, que a gente tem, né, mas não sendo exagerado, desde aqueles que se transformam em transtornos, né, que são coisas que dependem até de uma intervenção médica também mais específica para isso. Mas tudo isso varia, né? Varia desde situações que decorrem da hereditariedade, que decorrem do próprio organismo da pessoa, ou seja, não é algo exatamente hereditário, mas é uma conformação, uma configuração do organismo que tem algum equilíbrio neuroquímico que pode alterar o humor, alterar o comportamento, alterar, né, como nós
nos sentimos, né? Como nós manifestamos nas nossas emoções. Também podem ser situações que nos afetam por conta das nossas relações, porque na vida de relação que nós temos, a gente tem convívio familiar, tem convívio profissional no trabalho ou ainda na escola, né? Dependendo da idade, inclusive, que a pessoa está. Tem o convívio social, tem o convívio com aquelas pessoas que não são tão próximas, mas que a gente vai vendo com uma certa frequência. A gente vê com frequência no centro espírita, com frequência numa academia, por exemplo, para quem sempre faz compras no mesmo lugar, vê com frequência num supermercado, em algum ponto em que se frequente com uma certa assiduidade, né? Então, essas inter-relações que nós estabelecemos estão o tempo todo nos afetando. A gente pode ter uma inter-relação saudável, mas também a gente pode ter uma inter-relação que gere em nós algum tipo de desequilíbrio, porque pode surgir um conflito, porque pode surgir um desejo não satisfeito, não atendido, uma expectativa que é criada e que não é atendida. Pode acontecer algo não esperado, né? Você está, por exemplo, numa relação de trabalho, de repente acontece um problema no seu trabalho que você não consegue resolver, acontece uma alteração, você está vinculado a uma empresa, às vezes a empresa vai mal, a empresa vai fechar, e aí todos que trabalham lá vão perder os seus empregos, enfim. Né? Então, existem situações das mais diversas, né? Dentro da família também existem muitos conflitos, porque quando a gente é mais próximo, né? Nessas relações familiares, portanto, as nossas expectativas em relação ao outro, elas são muito, muito altas. Então, quando uma expectativa não é atendida, isso gera em nós um desconforto, um incômodo. Isso para não falar, às vezes, em revolta, raiva, né? E desgaste em razão dessas relações que, né, têm essas expectativas não atendidas. E parece que quanto mais próxima a pessoa é, Parece não, né? Quanto mais próxima a pessoa é de nós, mais a gente se importa com o que ela faz que vai nos desagradar. Porque às vezes uma pessoa estranha pode fazer algo que para nós pode ser facilmente perdoável, a gente deixa para lá, mas se fosse alguém da família a gente não iria deixar, né? A gente iria se importar, iria cobrar, iria brigar. Enfim, estou falando tudo isso para dizer que o que nos afeta o equilíbrio, o que nos afeta a saúde, também, ou talvez principalmente, é decorrente das nossas inter-relações, como disse, familiares, profissionais, sociais, aquelas mais eventuais, mas que também podem gerar esse tipo de situação conflituosa, esse tipo de situação que vai afetar o nosso equilíbrio, né? Então, isso pode acarretar desde uma insatisfação, uma emoção, algo mais passageiro, até coisas que sejam mais graves realmente, né? Em razão, como disse, né? Dessas inter-relações, em razão dessas interações que nós temos, né? Então, uma situação de decepção amorosa, por exemplo, pode ser grave ao ponto da pessoa ficar numa tristeza profunda, pode entrar num processo de depressão, assim como também uma relação familiar desgastada, conflituosa, pode gerar também esses problemas, esses transtornos, né? E uma crise financeira, né, também pode gerar esses problemas. Então, as dificuldades que vão surgindo na vida, elas podem afetar a pessoa de tal forma que isso gere o transtorno, né? Isso afete o equilíbrio. E aí é onde entra a espiritualidade nessas situações todas, né? Quer dizer, eu estou falando aqui de coisas que acontecem no nosso dia a dia, coisas que a gente pode observar nas nossas famílias, observar naquelas pessoas que estão próximas de nós, mas e a espiritualidade, e a doutrina espírita, o que tem a dizer para nós sobre isso? Bom, a doutrina espírita, ela tem um pressuposto essencial, né, um pilar fundamental para tudo que ela nos ensina, que é a sobrevivência da alma, que é a reencarnação. Então, a partir dessa base, a gente constrói explicações para muitas coisas. Então, se a gente hoje aqui, reencarnados, tá, estamos vivendo uma vida que tem certas características, o que a doutrina espírita nos diz é que
estas características do hoje são resultado daquilo que vivemos, experienciamos, aquilo que fizemos no passado. Porque todas as nossas existências materiais são solidárias entre si. Eu não vivo hoje aqui uma vida isolada e, portanto, sem ter uma relação de causa e efeito de uma reencarnação passada. Então, as pessoas com quem eu convivo em família, elas têm uma relação com o meu passado. Muitas vezes, as pessoas com quem eu convivo no trabalho têm uma relação com o meu passado. Então, essas relações que nós vamos estabelecendo ao longo da nossa experiência reencarnatória estão intimamente ligadas com aquilo que nós fizemos no passado em outras reencarnações. Não necessariamente de uma forma direta com a última reencarnação. Como disse, todas as nossas reencarnações são solidárias entre si. Então, esses membros da família que hoje, da família da qual hoje eu faço parte, eles podem ser oriundos de relações passadas da última reencarnação, de 2 reencarnações atrás, de 5, 7 reencarnações para trás, e hoje nós estamos aqui nos reencontrando. E quando nós vivemos uma experiência reencarnatória, ou seja, a experiência que hoje estamos vivendo na matéria, podem refletir o seguinte: estas experiências vão deixar marcas em nosso perispírito, marcas que hoje, por não lembrarmos do que vivenciamos nas reencarnações passadas, elas estão no nosso inconsciente e que se manifestam nas nossas vidas sem que a gente saiba de onde vem, comportamentos que nós adotamos sem saber por que adotamos, características que nós temos em nossos temperamentos que nós não sabemos o porquê. Por que eu sou tão impulsivo? Por que eu sou às vezes agressivo? Por que eu não aceito um desaforo? Ou por que eu sou tão calmo? Ou por que eu sou tão dedicado a certo tipo de trabalho? Tão interessado em certo tema para aprender ou para estudar? Ou porque eu não tenho interesse em estudar? Enfim, porque eu tenho raiva de certa pessoa? Porque certa outra pessoa ali me traz tanta simpatia? Então essas coisas que nós vamos passando no dia a dia por elas são, e que aparentemente são inexplicáveis, são coisas que, por talvez a maioria das vezes, elas são explicáveis pelas nossas experiências em reencarnações passadas. Então o que a gente constrói hoje não é algo a partir do zero. A gente está continuando uma construção que nós já viemos realizando, já estamos realizando há muito e muito tempo. Então, quem somos nós hoje é o resultado de todas as nossas experiências anteriores. Se hoje a gente já está um pouco mais consciente de que a vida continua depois da morte, se a gente já tem essa percepção, se a gente já aceita essa premissa que, como eu disse, é uma base fundamental da doutrina espírita, se a gente já tem um senso de responsabilidade maior sobre aquilo que a gente faz, porque a gente sabe que tem os resultados, que tem a lei de causa e efeito, e que ainda que o resultado não aconteça nessa reencarnação, ele pode ser colhido em uma reencarnação futura. Se eu hoje, em função da doutrina espírita, do conhecimento que tenho da doutrina espírita, já posso entender que certas coisas que me acontecem, certos tipos de relação que eu tenho que, vamos dizer assim, que eu tenho que ir moldando, que eu tenho que ou ir me adequando, ou tentar ir corrigindo certas falhas, são necessidades decorrentes daquilo que a reencarnação me proporciona. Então isso é um sinal de evolução, Isso é algo que a gente está colhendo como resultado de um passo adiante que a gente vai dando ao longo das nossas experiências. E aqui a gente espera que esteja dando um passo a mais.
a gente espera que como que a gente está conhecendo na doutrina espírita, a gente esteja evoluindo um pouco mais, a gente esteja trazendo para as nossas vidas algo positivo, algo que vai fazer com que a gente realmente colha no futuro, e a gente espera que não seja muito distante, né? Que a gente colha bons resultados, né? Que a gente colha resultados que façam as nossas vidas mais felizes. Então, pensar nisso, como é uma proposta da doutrina espírita, tá? É algo motivador até, além de consolador, como se diz que a doutrina espírita tem essa função de ser um consolador para as nossas vidas, e prometido por Jesus, e apareceu, portanto, né, a comunicação mediúnica, né, a certeza da vida após a morte, a certeza de que a gente sabe que aqueles entes queridos dos quais nós nos separamos em função do desencarne, né, a gente vai reencontrar, a gente pode reencontrar. Isso é muito consolador. Ao mesmo tempo é consolador e é estimulante saber que a gente está atuando no mundo e que o resultado das nossas ações pode nos colocar em situações melhores do que aquelas em que nós vivemos hoje. Saber que nós vivemos experiências e que essas experiências são necessárias para o nosso aprendizado. Porque a vida não é inteiramente ruim, sofrimento, dor, como às vezes parece para as pessoas que estão passando por essa experiência. Assim como a vida também não é só alegria, ela não é só facilidades, ela não é só bem-estar, ela não é só, né, conquistas, acertos, vitórias. Então a gente vive os dois lados da experiência, porque isso vai fazendo com que a nossa consciência se expanda. E expandir consciência significa crescimento, significa ganhar experiência para que a gente possa ter um melhor discernimento nas situações que a vida nos coloca. Porque se eu tenho mais consciência, se eu tenho consciência a partir da experiência, isso melhora o meu discernimento para que eu tome melhores decisões. Tomando melhores decisões, eu posso evitar erros que me levaram a situações dolorosas ou até situações de sofrimento, e, portanto, isso gera evolução. Então, isso dinamiza a vida a ponto de eu ter uma perspectiva de estar sempre melhorando. Então, esse dinamismo é necessário. É uma conquista que nós vamos realizando sem que seja assim, uma conquista muito volumosa, né? Se é que a melhor palavra que me ocorreu agora, tá? Por quê? Porque é uma conquista que a gente vai realizando pouco a pouco. Nesse sentido que eu quis dizer, a gente vai angariando, né, essa fortaleza espiritual, essa força e esse conhecimento aos pouquinhos. Tá? A vida é longa, a gente não vai conseguir dar... Me perdoe quem já ouviu isso, né? E quem acredita nisso, mas essa história da gente dar salto quântico, né? Da gente passar de um patamar a outro, assim, quase que instantaneamente, não é bem assim que a doutrina espírita nos ensina. A doutrina espírita nos ensina que a gente vai crescendo e evoluindo com trabalho, com esforço, com disciplina, tá? E vai fazendo isso pouco a pouco, porque as conquistas elas vão sendo sólidas, tá? Elas vão sendo conquistas que a gente vai adquirindo e elas vão permanecer nas nossas vidas. Porque outra coisa que a doutrina espírita também nos diz e nos ensina é que nós estamos sempre dando passos à frente. A gente não dá passos atrás. No máximo, a gente para. A gente pode até estagnar e deixa de evoluir ou de crescer, tá? De aprender, mas dar passos para trás a gente não dá. Então tudo aquilo que a gente vai conquistando vai ficando conosco, né? E essas conquistas representam aquilo que se fala muito e se repete muito sobre evolução, né? Então evoluir nesse sentido que é proposto pela doutrina espírita é fazer conquistas em duas vertentes. É fazer conquistas intelectuais e conquistas também morais. As intelectuais são conquistas que se diz que são mais fáceis, né? Porque
elas dependem de um esforço de aquisição de conhecimentos, mas depois que você adquire o conhecimento, você pode simplesmente guardar para si e não atuar e não agir com aquele seu conhecimento. Ou pode atuar segundo seus próprios interesses, sem muita preocupação com o resultado daquilo que você está fazendo. Já as conquistas morais são muito mais difíceis, porque as conquistas morais elas dependem muito da nossa atuação. Elas são conquistas que decorrem de como nós estamos agindo perante o mundo. E perante o mundo significa perante os outros, nessa nossa vida de relação. Então, para que eu faça essas aquisições, para que eu realize essas conquistas morais, eu preciso vencer a mim mesmo. Eu preciso vencer aquilo que a doutrina espírita está sempre dizendo, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, tá? Esses desejos de vingança, esse ódio que às vezes a gente vai deixando crescer porque foi contrariado, né? Porque foi ferido, roubado, enganado, traído, seja lá o que for. Porque no fim das contas, né, é o orgulho que está sendo atingido. Então, a gente tem que vencer tudo isso para realizar o nosso crescimento moral. E é mais difícil vencer a si mesmo, né? Mais difícil do que vencer o outro, do que vencer o mundo, tá? É mais difícil, portanto, vencer o mundo interno, vencer aquilo que a gente chama de ego, né? Porque o ego está sempre procurando nos dirigir para o que é mais confortável, para o que é mais fácil, tá? Não que o ego deva desaparecer, porque não deve, né? Ele é apenas o nosso instrumento de crescimento na vida, então ele deve estar presente nas nossas vidas. Só que ele deve estar lá no lugar dele, como instrumento, e não como controle de quem nós somos ou de como nós agimos. Então, assim, a gente vai procurando esse crescimento de uma forma que a gente consiga realmente realizar as melhores conquistas, sempre vencendo nós mesmos, desse ponto de vista, sendo a conquista o crescimento moral, mas também vencendo os desafios que o crescimento intelectual nos proporciona, tá? Porque nos demanda também algum esforço. E são as duas vertentes da evolução que a doutrina espírita nos propõe. Como eu falei agora há pouco de filosofia, me lembro muito bem que lá também, nessas palestras, é falado sobre essa evolução. E é muito interessante pensar nisso, né? Que eu até falei no início, na prece, né? E é muito interessante pensar nisso, porque quando se fala em evolução na doutrina espírita, a gente já pensa logo no espírito evoluído, né? Aquele que está em planos superiores. Mas a gente às vezes, não sei se eu posso dizer a gente às vezes, né? Mas é preciso que a gente perceba que a evolução, no sentido que nos é proposta, é conseguir, né, se tornar cada vez mais humano. E se tornar cada vez mais humano significa dizer que a gente precisa se distanciar cada vez mais das características animais, dos animais irracionais. Então, o animal irracional é aquele que luta com o outro pelo território, briga até o ponto de matar, disputa comida, não divide, né? Então ele tem esse comportamento mais egoístico, tá? Ele, se atingido, ele procura revidar, não tem a linguagem como nós temos a linguagem elaborada para conversar, tá? Então o que nos faz mais humanos? Não é justamente entender que a gente pode cooperar, que a gente pode partilhar, que a gente pode conversar e na conversa elaborar ideias, formular ideias, tá? Tentar melhorar a vida, né? Facilitar a vida como a humanidade consegue facilitar a vida uns dos outros, né? A própria vida, mas a vida também da coletividade. Então, a gente precisa procurar entender, identificar quais são as características que nos tornam mais humanos. Mais humanos nesse sentido que estou dizendo, que nos distanciam da animalidade, que fazem com que a gente tenha essa elevação, nessa perspectiva de que a gente está subindo de patamar, né? E nesse ponto de vista evolutivo, se a gente é criado, né, lá simples e ignorante, o espírito vai evoluir do átomo ao anjo, né?
Então a gente passa pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, até chegar no angelical. Tá? Então a gente tem que se distanciar. A evolução significa, portanto, ir passando de um estágio a outro. E quando a gente vai passando para o outro estágio, a gente almeja o estágio seguinte. Só que no trânsito que nós vamos realizando, a gente vai ainda, durante algum tempo, conservando características do estágio anterior, mas também adquirindo características do estágio novo que a gente está, para o qual a gente está avançando. Então, quando a gente sai da animalidade e a gente entra no reino hominal, a gente ganha características hominais, mas ao mesmo tempo a gente ainda conserva algumas animais. E esse trânsito, né, faz com que a gente ainda tenha as duas características presentes, só que evoluir significa alimentar e angariar cada vez mais as características, no nosso caso, humanas, e deixando, à medida que a gente vai avançando na vida, as características animalizadas. E a gente, quando estiver plenamente humano, por assim dizer, a gente já vai começar a buscar as características angelicais, dos espíritos superiores, como a gente entende e concebe aqui na doutrina espírita. Então é esse o processo que a gente vai realizando ao longo das nossas vidas. E quando a gente consegue estar consciente disso, portanto, quando a gente sabe para onde a gente quer ir, onde nós estamos e para onde a gente quer ir, a gente realmente vai conseguir equilibrar melhor as nossas vidas. E equilibrando as nossas vidas, o resultado disso vai ser saúde. Saúde mental, saúde física, que é aquilo que a gente tanto deseja, né, para que a gente tenha uma melhor possibilidade de desenvolver as nossas potencialidades. Não que durante os períodos de enfermidade a gente não esteja desenvolvendo, porque está também. Né? A gente vai, como eu disse, tendo as duas experiências, né? Como se a gente estivesse pendulando. Uma hora a gente está do lado bom, como a gente classifica, outra hora a gente está do lado ruim. Então, às vezes, a enfermidade surge como uma necessidade para que a gente possa refletir, uma necessidade que a gente possa, um momento, melhor dizendo, para que a gente possa diminuir o ritmo, né? E diminuindo o ritmo a gente pode ampliar a nossa percepção sobre como a gente estava conduzindo a nossa vida. Então, a enfermidade, a doença, seja lá o nome que seja mais apropriado, né, tem a sua utilidade. Ela não é mal por si mesma, né? Até porque isso é muito difícil de ser colocado, classificado assim, dessa maneira. Tá? Então, fazem parte, vamos dizer dessa forma, fazem parte da nossa existência, a saúde e a doença, né? Seja ela física, seja ela espiritual, porque isso faz parte da nossa necessidade de evolução. Isso tudo é aprendizado, tudo se aproveita. Então, volto a dizer, tendo as premissas certas, tendo a base que a gente precisa cultivar na nossa vida como aquela base mais importante, mais sólida, então a gente vai conseguir construir uma vida realmente diante de um objetivo que a gente saiba, que a gente conheça, que a gente deseje, né, para as nossas vidas. Então, vamos pensar nisso, né? Vamos fazer essas reflexões para que a gente consiga esse equilíbrio, que é o nosso tema de hoje, e a gente consiga saúde, para que assim a gente esteja se desenvolvendo, crescendo, evoluindo, segundo a proposta que, acredito, para nós que estamos aqui reunidos, né, por esse meio virtual, uma proposta que foi trazida pelo Cristo, né? Proposta que Jesus nos trouxe no seu Evangelho, e eu acredito que se nós estamos aqui reunidos é porque nós acreditamos nessa proposta, né? Nós acreditamos que o Evangelho de Jesus é realmente o caminho que nós devemos seguir, né? É a seara do Cristo, tá? Ele, né, que nós devemos entender como o caminho, a verdade e a vida. Então, isso é o que nós precisamos realmente entender como sendo o nosso norte. Porque se a gente tem um norte, a gente não se perde mais. A gente sabe para onde a gente quer ir, e sabendo para onde a gente quer ir, as coisas vão ficar mais fluidas, né? A gente vai ter mais percepção, mais possibilidade de resolução, né? De identificação dos problemas, de saber o que eu quero fazer e como eu vou fazer. Então, tudo flui melhor, tá?
Bom, então acho que era isso que a gente tinha por hoje, realmente, né? Acho que muita coisa para a gente pensar. Eu digo a gente porque quando eu estou falando aqui para vocês, não é porque eu já sei do que eu estou falando, não. É porque isso também para mim é uma proposta, né? Quanto mais eu falo, mais eu também vou internalizando essas ideias para que nas minhas reflexões eu possa ter esses nortes, esses parâmetros também bem definidos na minha vida. Então a reflexão é proposta para vocês, mas também para esse aqui que vos fala. Bom, então é isso, nós concluímos aqui o nosso tema, nossa exposição de hoje, tá? Agradeço àqueles que estiveram aqui presentes ao vivo e todos vocês também que estão assistindo agora na gravação, não sei quando, né? Mas enfim, agradeço a todos vocês que estiveram aqui até o final. E assim a gente encerra mais uma vez em prece, levando nossos pensamentos a Deus, agradecendo, né, a Deus pela oportunidade da experiência que nós temos nesse momento aqui enquanto reencarnados no mundo físico, agradecendo e pedindo a inspiração para que a gente bem compreenda os momentos de dor e os momentos de alegria como parte da nossa experiência, que Jesus seja para nós o exemplo inspirador, para que em todos os momentos a gente tenha confiança, tenha fé, tenha certeza de que nós estamos realizando aquilo que é necessário para essa evolução do espírito, né? Desse espírito imortal que somos todos nós, tá? Em direção à luz, em direção ao alto. Então que assim seja, que Deus esteja presente na vida de todos vocês, que Jesus esteja presente lhes intuindo, lhes inspirando e lhes abençoando também. Uma boa noite, até logo e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela presença.